O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com a caneta de presidente em exercício, resolveu sugerir que o Banco Central mudasse o cálculo que ele faz de inflação na hora de definir a taxa de juros. Pois é, a sugestão dada no evento acabou pegando muito mal e levando a mais uma crise que teve que ser socorrida às pressas pelo ministro Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E essa crise que uma simples sugestão levou ao mercado financeiro é o tema do nosso Ligando os Pontos de hoje. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast aqui do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras, tanto no nosso YouTube quanto no Portal Terra, nosso parceiro de conteúdo. Eu sou Marcos de Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e tento trazer todas as quintas-feiras aqui algum assunto que possa te interessar, que possa te ajudar a definir melhor os caminhos para o seu dinheiro. Se você não está inscrito no canal ainda, peço que se inscreva aqui embaixo, que clique, que ative o sininho, que curta o vídeo, para a gente conseguir chegar cada vez a mais gente e levar novas ideias, novas reflexões sobre o seu dinheiro. Se o Alckmin era o nome do PT para acalmar o mercado na época das eleições, bom, agora ele resolveu ser a antítese de si mesmo ao dar essa sugestão no meio de uma crise justamente capitaneada pelos juros, né? A alta dos juros no Brasil é um espinho no caminho do presidente Lula para uma possível reeleição ou para uma possível reeleição do PT no comando do país. E ao sugerir que a inflação no Brasil estaria sendo causada por fatores que não podem ser controlados pelo aumento da taxa de juros, como a alta do preço dos alimentos por alguma seca ou estiagem, ou a alta do preço da energia, do petróleo, por conta de guerras, o vice-presidente Geraldo Alckmin tenta mais uma vez descolar o governo da sua responsabilidade de controlar o avanço dos preços, de controlar o aumento do custo de vida no Brasil. Essa sugestão foi dada pelo vice-presidente Alckmin enquanto Lula estava no Japão, tentando justamente desenrolar acordos comerciais e ampliar a exportação de carne brasileira. E ele aqui, no evento do Valor Econômico, sugeriu essa mudança no cálculo. Isso mostra duas coisas, né? Uma tentativa desesperada de distanciar o governo da alta de juros, distanciar o governo e a sua dificuldade em controlar as contas da alta da inflação. Além disso, mostra também o isolamento dessa figura que também é ministro do Desenvolvimento, né? O ex-governador de São Paulo e ex-algoz do PT, né? Foi um grande adversário histórico do PT, que entrou na chapa do Lula justamente para tentar aproximar o partido dos investidores. Isso mostra um distanciamento, porque se ele tivesse perguntado para o ministro da Economia, Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, ou para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele ia ver que o Banco Central ele leva em conta diversos núcleos de inflação na hora de definir a taxa de juros. Ou seja, o Copom não olha só a taxa cheia ali, né, o IPCA cheio, e fala, não, vamos ter que botar juros porque o IPCA está vindo acima da meta. E cabe aos membros do Copom só aumentar os juros quando esses juros efetivamente poderão reduzir a demanda, né, reduzir o consumo e, com isso, segurar a inflação. Está dentro do poder discricionário do Copom. Então, por que vem essa sugestão do ministro, vice-presidente, então presidente em exercício, Geraldo Alckmin? É mais uma vez a chance de empurrar o problema para os outros. Falar que é um problema de fora, um problema alienígena que caiu no Brasil e não um descontrole com gastos que tem levado a inflação a aumentar no país. Quando o Alckmin falou isso, ele gerou uma nova crise para o governo tentar se desvencilhar. Por mais que isso tenha sido uma tentativa de se distanciar dos juros e da inflação, o que ele conseguiu foi gerar uma nova crise para o governo gerenciar no meio de todo o caos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que dar um monte de entrevista, fazer rodada de evento para explicar que o governo não queria mudar o cálculo de inflação. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo próprio PT recentemente para coordenar o Banco Central, também teve que sair e dar entrevista falando que o Banco Central já funciona de certa forma do jeito que Alckmin queria. Os juros só são colocados onde os juros podem ter efeito. É óbvio que não faz sentido, como disse o próprio Alckmin, que
pelo fator de uma guerra ou de uma seca, você aumente os juros e castigue ainda mais a população que vai estar sem consumir cada vez mais produtos. E é muito ruim que o vice-presidente tente eximir o governo da culpa no meio de uma crise que está empurrando os juros para dolorosos 15% ao ano, taxas consideradas proibitivas em muitos momentos do Brasil, hoje são quase naturais, já que o descontrole é tamanho em relação aos gastos do governo. A frase do Alckmin, eu vou ler aqui, é: se eu tenho uma seca muito forte, uma alteração climática muito grande, vai subir o preço de alimento e não adianta eu aumentar os juros que não vai fazer chover. Foi o que ele disse no evento. E isso me lembrou muito uma frase que ele disse quando ele era governador de São Paulo, lá em 2014. Foi em julho de 2014, quando estava começando uma seca tremenda que levou a uma falta d'água em São Paulo, uma falta de abastecimento tremenda. E no começo disso, quando já estava sem chover e a reserva da cantareira estava mais baixa do que deveria, foi entrevistado o então governador Geraldo Alckmin e ele disse: "Não, eu não esperava chuva, eu sou da roça. E lá a gente sabe que só chove em mês com R." Ou seja, como estávamos em julho, a culpa não era do governo, é porque julho não tem R, então não chove. E nesse momento ele não se mobilizou, não mobilizou o governo para estiagem, para a seca que vinha, e com essa imobilidade, os paulistas sofreram um desabastecimento que chegou a durar 30 dias em algumas regiões. 30 dias sem água, porque a culpa seria das nuvens. O mês com R que chove, estava em julho, não ia chover. E agora a mesma coisa, né? A culpa da inflação é a estiagem. A gente não tem o que fazer, deixa para lá. Esse tipo de negociação, que é nós contra as nuvens, não funciona. Falar de mudança de cálculo, culpar a natureza no meio de uma crise clara e financeira, pode causar um novo desabastecimento agora. E o desabastecimento é de dinheiro estrangeiro. Esse dinheiro que está voltando a entrar no Brasil com a crise das tarifas de Donald Trump, com a falta de clareza sobre o caminho dos Estados Unidos, e esse dinheiro ele pode voltar a sair do Brasil com um clique de mouse. Claro que por conta da insegurança, por conta da dificuldade em enxergar o futuro. Se a ideia aqui é culpar as nuvens, as estrelas e seguir a vida, com certeza isso não vai atrair mais investidores tão necessários para o desenvolvimento do nosso país.